e uma paz mundial, ainda que relativa. O que acaba com isso, de fato, é o governo Ronald Reagan. Pós Richard Nixon, nós tivemos dois presidentes que mantiveram a política de Kissinger. E digo mais, Henry Kissinger continuou sendo secretário de Estado de Gerald Ford, presidente dos Estados Unidos. Pós Gerald Ford, eu posso te afirmar com toda a certeza de historiador, não há uma pessoa mais influente na política externa diplomática norte-americana do que Henry S. Kissinger. Kissinger é, sem dúvida alguma, o grande estrategista nesta época da política externa norte-americana. Acabado o governo de Gerald Ford, nós temos o governo do Jimmy Carter. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jimmy Carter era um presidente do Partido Democrata, um grande plantador de amendoim da Geórgia, que tinha um idealismo religioso. Novamente, os Estados Unidos são um país profundamente religioso, ok? São a The City upon the Hill, a cidade no topo da colina que servirá de exemplo para o mundo. Eles são profundamente idealistas. E eu digo idealista não no sentido de faremos um mundo melhor. Idealista no sentido de as nossas ideias são as melhores. A nossa ideologia capitalista, a nossa política de confronto e o nosso exército é o melhor. Em outras palavras, vou repetir o que disse no início, American Way of Life. O estilo de vida norte-americano é o melhor. Aí, um Vietcong poderia dizer, bem, é o melhor, mas com uma bala na cabeça, não? Porque foram mais de 2 milhões de mortos. Estamos falando do conflito mais dramático da década de 70. No final da década de 70 e no início da década de 70. No final da década de 70, perdão. Voltando, o governo de Gerald Ford foi um governo tampão, e temos o governo de Jimmy Carter. Jimmy Carter era um presidente extremamente cercado de boas intenções, mas ele era auxiliado por um secretário de Estado ou assessor de relações internacionais que era diferente de Kissinger. Nós estamos falando de Zbigniew Brzezinski, como é mais conhecido, era polonês e voltou de novo com a política de confrontação com a União Soviética. Ora, presidente, nós temos que confrontar a União Soviética onde ela estiver. O governo Carter acaba num grande fracasso. O Irã, a retirada, olha só, a embaixada norte-americana no Irã é invadida no final do governo Carter. O governo Carter, para mostrar serviço, coloca 2 helicópteros para resgatar os reféns que estavam na embaixada norte-americana. Os helicópteros caem no meio do deserto. Nós temos beduínos, nós temos o governo iraniano se aproveitando disso. É quando outro personagem da Guerra Fria, e nós afirmamos no início que a Guerra Fria é um conflito de personagens históricos, assumem o protagonismo, pegam o helicóptero em pedaços e os reféns. Entende então como o governo de Jimmy Carter na área externa é um fracasso? Mas tem um detalhe. É colocado um germen, é colocado uma centelha, uma fagulha de confrontação, vindo do Brzezinski, do secretário de Estado do governo dos Estados Unidos da América. É preciso confrontar a União Soviética. Amigos, quem é que capta o Zeitgeist? Uma palavra alemã cunhada por Hegel, que significa o espírito do tempo. Quem é o homem que vai resgatar este espírito do tempo de confrontação da Guerra Fria? Ninguém mais, ninguém menos que o velho ator de Hollywood,
Ronald Wilson Reagan. É Reagan que diz que, junto com Margaret Thatcher, nós vamos promover a desregulamentação econômica no mundo. Nós vamos promover o mercado no mundo. Nós vamos desestatizar todas as indústrias que estiverem sob controle dos estados norte-americanos ou da União Norte-Americana, e o mesmo na Inglaterra. Em uma palavra, ou em última, Reagan faz nascer o neoliberalismo nos anos 80. Nenhum país sofrerá mais os efeitos negativos do neoliberalismo, e isto é conversa para outras aulas, que o Brasil e os países da América Latina. Bem, falando sobre o governo Reagan, eu quero dizer e terminar esta aula falando que nós temos uma política de confrontação, para que você coloque isso na sua mente. Mas esta política de confrontação que se dá com, primeiro, Yuri Andropov, secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, e Chernenko, que também foi o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, o presidente da União Soviética. É sucedido por Mikhail Gorbachev. Reagan e Gorbachev se dão bem, eles se gostam. E isto faz toda a diferença nas relações internacionais. Nós temos uma distensão na Guerra Fria. Nós temos como eu disse anteriormente, um desaquecimento do conflito. Tendo este desaquecimento do conflito, ainda que internamente Reagan possua uma retórica extremamente agressiva contra a União Soviética, tanto Gorbachev quanto Reagan vão se sentar à mesa de negociações para promover diversos tratados de desarmamento. São os SALT 1, 2 e 3. É a repetição do desarmamento que Henry Kissinger e Richard Nixon fizeram lá na década de 70. Reagan, para além disso, promove, e aí, para encerrar a nossa aula, um Star Wars, um filme que estava em voga na época, um filme de George Lucas, que estava em voga, todo mundo estava admirado com a Guerra nas Estrelas, com Darth Vader, com os personagens de Star Wars. E Reagan era um homem profundamente, como eu já disse, ligado ao cinema, até porque ele iniciou a carreira como ator, iniciou a carreira desde jovem como ator e como garoto propaganda da General Electric. General Electric, que fabrica ventilador, motores de avião, etc. Ele promove, ele pega esse nome, Guerra nas Estrelas, Star Wars, e faz o seguinte: por que os Estados Unidos não podem possuir um escudo interplanetário que consiga prever quando uma bomba nuclear com ogiva nuclear intercontinental, o chamado míssil IBM, sair de Moscou ou de qualquer outro estado que compõe a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e não atinjam, por exemplo, Nova York, a Flórida, Connecticut ou Los Angeles? Só que isto era pura retórica. Era impossível o plano de Reagan de promover um escudo interplanetário que pudesse proteger de fato os Estados Unidos de ogivas nucleares partidas de qualquer lugar, seja dos países que compunham o Pacto de Varsóvia, seja da União Soviética. Amigos, eu vou repetir. O Star Wars a política de Star Wars promovida por Ronald Reagan e a política de confrontação não dão certo. Porque o Star Wars não existe de fato. É retórica política. Mas eu quero dizer outra coisa também. Me corrigir. Porque
não dão certo, evidentemente, para o exército norte-americano, que sabe que isso é uma balela. Não dá para fazer escudo interplanetário protegendo os Estados Unidos. Mas o efeito, olha bem para mim e escuta o que eu vou te dizer agora. O efeito que isto causa na nomenclatura, que é como nós chamamos os homens que mandam no regime soviético, e em Gorbachev é avassalador. Que efeito é este? Se os Estados Unidos da América estão promovendo um escudo interplanetário de proteção dos Estados Unidos, nós aqui em Moscou temos, devemos, podemos, conseguiremos promover o mesmo sistema de defesa. Tem um problema, tem um probleminha. A União Soviética, aos fins da década de 80, não tinha mais recursos econômicos e talvez nem políticos para promover esta política de confronto via Star Wars com Ronald Reagan. É o fim ou o começo do fim da União Soviética. Quando Gorbachev, ainda com a perestroika e a glasnost, repetindo, duas políticas que visavam a reabertura política e a reestruturação econômica da União Soviética e promover a abertura das informações para todo o povo soviético do que aconteceu e do que acontecia e de como o Estado soviético era gerado, ele não consegue militarmente confrontar os Estados Unidos. Portanto, eu quero dizer, a União Soviética acaba por perder a Guerra Fria, que nunca aconteceu de fato, porque quando ela tentou elevar os patamares de gastos militares equivalentes aos Estados Unidos, ela não teve mais rublos, que era a moeda soviética, ou melhor dizendo, faltou o ouro de Moscou para fazer frente à retórica de Ronald Reagan. Como a União Soviética, através de Gorbachev, não conseguem elevar os gastos militares para fazer frente aos Estados Unidos, a União Soviética entra numa decadência gradual e profunda, sem falar no descobrimento dos crimes de guerra e nos crimes domésticos cometidos por Stalin e companhia. Meus amigos, nós estamos a um passo de uma mudança no mundo inteiro. Em 1991, quando a União Soviética acaba, ou melhor, em 1989, quando é destruído pelos próprios cidadãos alemães o Muro de Berlim, nós temos, por analogia, o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Não pode mais existir Moscou com o seu comunismo estatal sem que houvesse uma cortina de ferro, os países da Europa Oriental que lhe davam cobertura. E melhor, sem que houvesse uma Alemanha e uma Berlim divididas para fazer frente aos Estados Unidos. O Império Soviético, para surpresa do mundo inteiro, cai como um castelo de cartas, ou como uma árvore frondosa e grande, mas podre na sua raiz. Tem mais uma coisa que eu quero dizer que faltou. Como eu estou aqui promovendo um brainstorm, uma tempestade cerebral para você entender a Guerra Fria, e você compreenderá se vir estudar no Bismarck, eu não podia encerrar a minha fala sem falar sobre o Muro de Berlim. O Muro de Berlim divide famílias, divide uma sociedade, divide um estado, divide um país ao meio. Ele chega a passar no meio de casas e igrejas, no meio de pessoas que estavam namorando, fazendo sua vida, construindo a sua faculdade, os seus estudos. Ele interrompe a vida em Berlim. Ele interrompe a vida na Alemanha. Ele interrompe o futuro da Alemanha como país soberano de 1946,
quando é dividido pelos países aliados, incluindo a França, a União Soviética, a Inglaterra e os Estados Unidos, até 1991, quando ele está, teoricamente, nas mãos de dois países, Berlim e Alemanha Oriental e Ocidental, nas mãos de Estados Unidos, Alemanha Ocidental e União Soviética, Alemanha Oriental.